Frente 1, módulo 44, termos equidistantes dos extremos. Quando a gente fala assim em termos equidistantes, que equidista, então que tem distâncias iguais dos extremos, tá? Então, por exemplo, ó, tem uma PA aqui, A1, A2, A3, A4 e A5. Quem que é o termo equidistante dos extremos? Então, eu tenho aqui, ó, o A3, ele tem a mesma distância do A1 e do A5, tá? O A2 tem a mesma distância do A1 e o A4 do A5. Então, eu posso dizer que o A1 e o A5, e o A2 e o A4, têm a mesma distância do termo do meio. Então, vale a propriedade, ó, A1 mais A5 vai ser igual a 2 mais A4, que vai ser igual a A3 mais A3, ok? Sabendo disso, nós vamos trabalhar com os exercícios, é mais uma propriedade, né, da progressão aritmética. Então, vamos lá ao que ele fala no primeiro exercício. Na progressão aritmética A1, A2, A3, em que A1 é 1 e A9 é igual a 21. Ele pede para calcular A1 mais A11 e ele pede para calcular o A6. Então tá, se ele pede para calcular o A1 mais o A11, eu sei que eu tenho 11 termos nessa PA, em que o terceiro termo é 1 e o nono termo é 21. Então, vamos ver quem que é essa PA, tá? Ó, A1, A2... O terceiro termo é 1, o A3, o A4, A5, A6, A7, A8, o A9, que é 21, depois o A10 e o A11, certo? Então, vocês percebem que é uma PA de 5 termos, existe um termo do meio. Quem que é o termo do meio? O termo do meio é o A6. Então, todos os termos, esse termo equidista dos extremos, tá? Então, quem são os extremos? Então, vai ser quem, ó? É o A1 e o A11, tá? Qual é o próximo que equidista do extremo? O A2 e o A10. Ó, o A2 e o A10. Qual que é o próximo que equidista dos extremos? É o A3 e o A9. Qual é o próximo que equidista dos extremos? É o A4 e o A8. Qual é o próximo que equidista dos extremos? É o A5 e o A7, tá? E o termo do meio é o A6. Então, o que eu posso fazer através da propriedade vista anteriormente? Que A1 mais A11 é igual a A2 mais A10, que é igual a A3 mais A9, que é igual a A4 mais A8, que é igual a A5 mais A7, que é igual a A6 mais A6, como diz a propriedade, tá? O que o exercício fala? Ele pede o A1 mais A11, certo? Eu tenho como valores do exercício o A3 e o A21. Então, eu posso dizer que o A1 mais A11 é igual a 3 mais A9. Por que eu usei o A3 e o A9? Porque justamente é o que eu tenho valores, tá? Então, eu posso dizer
que A1 mais A11 é igual ao A3. Quanto vale o A3? 1. Quanto vale o A9? 21. Então, eu posso dizer que o A1 mais A11 é 22, sem mesmo ter os elementos da minha PA, apenas trabalhando com propriedade, ok? E agora, na letra B, ele pede o A6. Por propriedade, eu sei que A6 mais A6 é igual a 1 mais A11, não é? Então, ó, A6 mais A6 é igual a 1 mais A11. Por que que eu joguei isso? Porque eu já sei o valor de A1 mais A11, como eu poderia ter usado A3 mais A9, né? Que eu tenho valor. A6 mais A6, 2A6. A1 mais A11, 22. Quem que é o A6? 22 dividido por 2 dá 11. Então, o sexto termo dessa PA é 11, sem ter números na PA, apenas usando a propriedade do termo do meio. Vamos ao número 2, então. Olha o que diz o 2. Calcule o primeiro termo e a razão da progressão aritmética A1 menos A7 igual a 19 e A3 mais A5 igual a 20. Então, percebem que eu tenho aí um sistema? Que diz meu sistema, ó, tá? Ele diz assim, ó, que A1 menos A7 é igual a 19 e A3 mais A5 é igual a 20. Opa, a 20. Tá? Nada mais tenho, certo? Mas eu sei que a minha PA tem um errinho aí no próprio exercício, ó, no enunciado, ó. Calcular o primeiro termo e a razão da progressão aritmética em que A1 menos A7 é igual a 19 e A3 mais A5 é igual a 20. E na apostila de vocês, tá diferente, tá? Mas eu vou resolver esse aqui, ó. Depois a gente volta no da apostila, tá? Então, vamos ver, ó. Que PA que eu tenho? Eu tenho, o máximo dela é até A7. Então, eu posso dizer que é A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, tá? Se eu tenho 7 termos, eu tenho que o termo do meio é o A4. Então, todos os outros termos são equidistantes desse termo do meio. Então, olha lá, o extremo A1 e A7, tá? O extremo A2 e A6. Quem mais? O A3 e o A5, tá? E o A7. Então, o que eu posso trabalhar? Que A1 mais A7 é igual a A2 mais A6, que é igual a A3 mais A5, que é igual a A4 mais A4. Pela fórmula do termo geral, tá? Então, o exercício está pedindo o primeiro termo. Então, o que ele fala, ó? Ele diz que A1 mais A7 é igual a 3 mais A5. Eles são iguais. Então, eu posso trabalhar aqui, ó, no meu sistema, tá? No lugar de A3 mais A5, eu posso usar A1 mais A7, porque é a mesma coisa. Então, vai ficar, ó, A1 mais A7 é igual a 20. O que o exercício pede? Ele pede para calcular o primeiro termo. Facilmente, ó, passo traço, cancelo, 2 A1 é igual a 39. A1 será o quê? 39 sobre 2. Eu tenho aqui
O primeiro termo, ele só pede... Ah, não, ele pede para calcular a razão também, ó. Calcular o primeiro termo, tá? E a razão da progressão. Então, agora, eu preciso de alguma forma achar a razão. Eu vou usar o que eu tenho em mãos aí, ó. Vou usar a primeira. A1 mais A7 é igual a 20. Eu preciso da razão, tá? Então, A1. Quem é o A7 na fórmula do termo geral? É A1 mais 6R, que é igual a 20. Então, o que era A1 passou a ser razão, porque agora eu tenho o valor do A1. Então, vai ficar, ó, 2A1 mais 6R é igual a 20. Duas vezes, quanto vale o A1? Vale 39 sobre 2, mais 6R, que é igual a 20. Posso cancelar. Então, ficou aqui, ó, 39 mais 6R é 20. 6R vai ser 20 menos 39, vai dar 19. Então, a razão passou a ser menos 19 sextos, tá? Depois eu confirmo qual que é o exercício certo em relação à apostila de vocês. Se é esse ou outro que está aqui na minha apostila, tá? Esse aqui eu retirei do objetivo online. Mas a gente refaz se necessário, ok? Exercício número 3. Exercício número 3 agora. Olha o que ele pede. É essa que aparece na apostila de vocês, ó. Calcular a razão de uma progressão aritmética crescente em que A1 mais A9 é igual a 8 e A3 vezes A7 é igual a 7. Bem parecido com o anterior. Então, vamos cair num sistema, ó. Que sistema? A1 mais A9 é igual a 8 e A3 vezes A7 é igual a 7. Sisteminha, tá? Em que eu sei que o máximo de termos dessa PA são 9. Então, o que eu saio aqui, ó? Essa PA minha tem 9 termos. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9, tá? Eu sei que o termo do meio dessa PA é o quinto termo, porque eu tenho 4 para a esquerda e 4 para a direita, tá? Então, vale a propriedade. Que propriedade? Olha, A1 mais A9, tá? A1 mais A9 é igual a quem? A2 mais A8, que é igual a quem? A3 mais A7, que é igual a quem? A4 mais A6, que é igual a quem? A5 mais A5, tá? Então, eu tenho lá, ó, A1 mais A9 é igual a 2 mais A8, que é igual a 3 mais A7, que é igual a 4 mais A6, que é igual a 5 mais A5. O nosso sistema, o que nos interessa, o que ele pede? Calcular a razão, tá? Ou eu trabalho com A1 e A9, ou eu trabalho com A3 e A7, tá? Então, eu posso dizer aqui, ó, que A1 mais A9 é a mesma coisa que, olha lá, ó, A3 mais A7. Então, quer dizer que, onde eu tenho A1 e A9, eu posso usar A3 mais A7, tá? Da maneira que quiserem. Então, como é que vai ficar nosso sistema? Onde eu tenho A1 mais A9, eu substituo por quem? A3 mais A7, que é igual a 8. E embaixo ficou A3
vezes A7, que é igual a 7. Então, o que eu tenho aí de possibilidades, tá? Eu tenho aqui, ó, um número. Uma vezes o outro dá 7, um mais o outro dá 8. Então, quais são as possibilidades que eu teria aqui, tá? Eu posso dizer, eu teria duas possibilidades, tá? Ó, o A3 valendo 1 e o A7 valendo 7. Por quê? 1 vezes 7, 7, 1 mais 7, 8. Ou o A3 valendo 7 e o A7 valendo 1, tá? Tenho essas duas possibilidades, certo? Só que ele fala aqui que a nossa PA é crescente. Se ela é crescente, ela é do menor para o maior. Então, olha lá. Como a PA é crescente, teremos o quê? Crescente, do menor para o maior, tá? Então, teremos o A3 igual a 1 e o A7 igual a 7, certo? Então, agora, podemos trabalhar para calcular a razão, né? Na verdade, o exercício agora, ó, calcule a razão. Tem um novo sisteminha. Lembra que eu já fizemos exercício desse tipo? Vamos colocar o A3 em função de A1 e da razão. Quem que é o A3? A1 mais 2R, que é igual a 1. Quem é o A7 em função de A1 e da razão? Ele é A1 mais 6R, que é igual a 7. Tem um novo sistema. Se eu quero achar o valor de R, tento eliminar o A1. Então, olha, multiplico de cima por menos 1, tá? Então, como é que vai ficar nosso exercício aí? Ele vai ficar o quê, ó? Menos A1, menos 2R, que é igual a 1. A1 mais 6R, que é igual a 7. Passei o traço, cancelei o A1, vai dar 4R é igual a 6, R vai ser igual a 6 quartos, tá? Tem alternativa? Não. Ele pode ser assim, tá? Como eu posso dividir o 6 por 4, eu vou encontrar 1,5, tá? Ou 3 meios, né? Simplificado, da forma que quiser. Ok? O número 4. Olha o que diz o 4 agora. Calcular a soma dos 9 primeiros termos da progressão aritmética A1, A2, A3, A4, 7, A6, tarará, tarará. Então, eu tenho uma PA que ele quer os 9 termos. Então, eu teria assim, ó, tá? A1, A2, A3, A4, 7, que é o A5, né? O A6, o A7, o A8 e o A9. Ok? Então, eu sei que vale aquela propriedade, né? O termo do meio, eu sei que é o nosso 5, né? Ó, que é o A5, porque ele tem 9 termos, né? Então, o que eu vou trabalhar, ó? A1 mais A9, tá? É igual a quem? A2 mais A8, que é igual a quem? A3 mais A7, que é igual a quem? A4 mais A6, que é igual a A5 mais A5, isto? Então, olha lá, A1 mais A9 é igual a 2 mais A8, que é igual a 3 mais A7, que é igual
A4 mais A6, que é igual a 5 mais A5. Ok? Bom, eu sei que o A5 vale 7. Então, agora, basta trabalhar da seguinte forma, né? Vamos lá, ó. Eu sei que A1 mais A9 é igual a 5 mais A5. Então, ó, A1 mais A9 é igual a 5 mais A5. Só que o A5 eu sei que é 5. Então, A1 mais A9 vai ficar... perdão, é 7. 7 mais 7. Então, A1 mais A9 é igual a 14. Ou seja, cada termo aí, somado os dois, vai dar 14. Então, o que eu posso fazer, ó? A1 mais A9 é 14. Quem mais? A2 mais A8 também é 14. Quem mais? A3 mais A7 também é 14. A4 mais A6 também é 14. Só sobrou o A5. Quanto vale o A5? 7. Se ele está pedindo para somar, 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 7 é igual a 63. Ok? E o último exercício dessa aula, olha o que ele diz, é um probleminha também do Enem. Os filhos de Francisca têm idades que formam uma progressão aritmética. Se a soma das idades dos 5 filhos é 100 anos, e a diferença da idade entre o mais velho e o mais novo é 12 anos, a idade do segundo filho em anos é. Muito bem. Ele está dizendo que as idades, primeira informação que eu tenho, tá? Dos filhos, formam uma PA, tá? Se não deu a razão, eu vou dizer que a razão é R, tá? Eu não sei, tá? Qual é a idade de cada filho, mas eu sei que ela tem 5 filhos, que formam uma PA. Então, olha lá, eu tenho 5 filhos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, eu preciso saber, né? Ele quer saber a idade do segundo filho em anos, tá? Então, eu vou dizer que esse filho aqui é o filho do meio, né? Esse é o mais novo, não é isso? E esse é o mais velho. Então, o filho do meio tem X anos, tá? Ou A anos, tanto faz, tá? Esse filho aqui vai ter X anos mais a razão da PA. Esse aqui vai ter X anos menos a razão. Esse aqui vai ter X anos mais o dobro da razão. E o primeiro filho vai ter X anos menos o dobro da razão. Ok? Ele sabe, então, que a soma das idades de todos esses filhos é 100 anos, tá? Ele quer, e também a diferença entre a idade do mais velho e do mais novo é 12 anos. Então, olha, esse aqui, ó, é o filho mais velho. É o quinto filho. Esse aqui é o filho mais novo. Ou seja, o primeiro filho, tá? Então, vamos lá. Vamos cair num sisteminha. Ele não diz que a soma das idades dos 5 filhos, ó, a soma das idades dos 5 filhos é 100 anos. Então, quem são os filhos? Opa, x menos 2r, x menos r, x,
x mais r. Opa, é a soma. Ó, a soma. Tá? A soma. Então, vai ficar esse mais esse mais esse mais esse, e esse mais esse é igual a 100. E a diferença do mais velho e o mais novo é 12 anos. Então, diferença do mais velho. Quem é o mais velho? X mais 2Rs. Quem é o mais novo? X menos 2Rs. É isso? X mais 2R, X menos 2Rs, que é igual a 12. Perceberam que eu tenho um sistema? Então, vamos resolver esse sistema agora. Ó, se eu perceber, eu cancelo todos os R's, ó. R e R. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5. 5x é igual a 100. Aqui, x mais 2R menos x mais 2R é igual a 12. Certinho? Então, eu tenho aqui, ó, que o x é 100 por 5 dá 20. E aqui, eu cancelei, vai dar o quê? 4R igual a 12. A razão vai ser quanto? 3. Tá? Então, o que ele pede? A idade do segundo filho, tá? Então, agora, eu posso trabalhar das formas, tá? A idade do segundo filho, certo? Então, olha lá, eles formam uma PA, tá? O filho do meio tem quantos anos? O filho do meio tem, no caso, 20 anos. A razão é 3, esse tem 23, 26, 17 e 14, tá? Então, o que o exercício pede? Ele pede a idade do segundo filho, tá? Então, a idade do segundo filho, esse aqui, ó, seria o segundo filho. O segundo filho tem 23 anos, a letra B.